Olá! Nesta seção, veremos como calcular a integral de um campo escalar e de um campo vetorial através de uma superfície regular dada. Então, para isso, vamos primeiro relembrar como é que a gente definiu a integral de linha de um campo escalar. Integral de linha do campo escalar e depois integral de linha do campo vetorial. Então, a ideia era o seguinte: a gente tinha uma curva C, com uma certa parametrização R de t, e a gente definiu a integral do meu campo escalar f de x, y, z, ds ao longo dessa curva C como sendo a integral de A até B. Então, digamos que essa curva ela é a imagem de uma certa parametrização que toma valores, por exemplo, nesse intervalo aqui, de A até B, ok? E aí a gente definiu como sendo f composta com a parametrização, vezes o tamanho, vezes o ds, isso aqui é o comprimento, o elemento comprimento de arco, e aí o ds era a norma do vetor tangente dt. Ok? Então, nesse mesmo espírito, ou dessa mesma forma, ou de maneira análoga, a gente vai definir a integral de superfície de um campo escalar através de uma certa superfície S. Tá? A gente vai definir essa integral como sendo a integral dupla da função parametrizada vezes o elemento de superfície, o elemento superficial de área que a gente já viu como calcula a partir da parametrização. Tá? Então, deixa eu só formalizar isso que a gente acabou de falar aqui. Então, a ideia é o seguinte, olha só. Como a gente já viu, se eu tenho uma curva regular C, deixa eu trocar aqui de cor para roxo. Pronto, se eu tenho uma curva regular C, com uma certa parametrização R de t contendo um intervalo de A até B, então a gente definiu a integral de linha, a integral de linha desse meu campo escalar, ao longo dessa curva C, como sendo dado através dessa expressão. Quer calcular a integral de linha desse campo, primeiro parametriza ele, e aí o elemento comprimento de arco é calculado dessa forma. A gente já viu isso. Então, de forma análoga, vamos definir, então, como eu coloquei aqui, de forma análoga, vamos definir a integral de superfície de um campo escalar da seguinte maneira. Então, seja S uma superfície suave, ou seja, uma superfície que admite vetor normal em todos os pontos. Lembra que a condição é se você tem uma parametrização, ela vai ser suave se os vetores R e o RV existirem e esse produto for sempre diferente de zero. Ok? Isso quer dizer que esses caras não são combinação linear, existem e não são combinação lineares um dos outros, tá? Um do outro, na verdade. Ou que um não é um múltiplo escalar do outro. Pois bem, então a gente vai definir a integral de superfície do meu campo escalar F através dessa superfície S da seguinte maneira. Então, a gente denota dessa forma. Então, a integral do meu campo escalar f de x, y, z através da superfície S vai ser definido dessa forma. Como, primeiro, vai ser a integral dupla da função parametrizada ou composta com a sua parametrização, vezes o elemento comprimento, o elemento superficial de área, que uma vez que a gente tem a parametrização, a gente já sabe como é que calcula esse carinha. É calculado assim. Tá? Então, veja que aquela integral que a gente viu na aula passada, a área de uma certa superfície, que foi definido como sendo integral do elemento, integral da função 1, do elemento de superficial de área, é um caso particular disso aqui, dessa integral de superfície, onde a função que você está integrando é 1. Se você colocar 1 aqui, colocar 1 aqui, o que você está computando no final das contas é a área da superfície dada. Tranquilo? Pois bem, então tudo que a gente tem que fazer para calcular a integral de superfície de um campo escalar dado é basicamente seguir o mesmo roteiro que a gente utilizava para calcular a integral de linha. Primeiro parametrizar a superfície, depois parametrizar o campo, depois encontrar o elemento superficial de área e depois integrar. Tá? Então a gente vai usar esses mesmos passos para calcular a integral de superfície de um campo escalar. Tá? Então vamos ver um exemplo. Então, o exemplo 41 ele pede para a gente calcular essa integral de superfície. Tá? Então, o campo que a gente está integrando é o campo x ao quadrado. Tá? f de x, y, z, f de x, y, z igual a x ao quadrado. Então, ele pede para a gente calcular essa integral de superfície, onde a superfície do meu problema é uma esfera unitária centrada na origem. Tá? É o x ao quadrado mais y ao quadrado mais z ao quadrado igual a 1. Tá? Então, ele quer que a gente calcule a integral de superfície sobre essa esferinha. Tá? Então, como eu já deixei aqui escrito, vamos proceder da mesma forma ou de forma similar ao que a gente fazia para o cálculo das integrais
de linha. Então, primeira coisa é parametrizar a superfície. Mas, como a gente tem uma esferinha centrada na origem de raio 1, a gente já viu na aula passada que a forma mais fácil de parametrizar é utilizando os ângulos φ e θ do sistema de coordenadas esférico. E aí a gente vai ter o seguinte, como é uma esfera de raio 1, então ρ é 1 para a gente, né? Então, a gente vai lá naquelas equações que define que transforma de um sistema de coordenadas para o outro, né? Cosseno de θ, por exemplo, seno de φ. E aí, onde tiver ρ, você vai substituir por 1, tá? Então, x vai ficar cosseno de θ, seno de φ, o y vai ficar seno θ, seno φ, a gente já viu isso, e o z vai ficar apenas cosseno φ. Muito bem, uma vez fornecida a expressão da parametrização, eu tenho que fornecer o domínio, né? Então, a gente sabe que o domínio da minha parametrização, nesse caso, é aquele onde o θ está variando no intervalo de 0 a 2π, e onde o φ, nesse caso, varia de 0 a π. Ok? Muito bem, primeiro passo, parametrizar a superfície, feito. Segundo passo, parametrizar o campo. Então, o meu campo é f de x, y, z, né? Então, ele vai ficar, onde tem o x, eu vou substituir pelo x da parametrização, o y eu vou substituir pelo y da parametrização e o z pelo z da parametrização. Mas o meu campo, nesse caso aqui, é f de x, y, z igual a x ao quadrado. Tá? Então, onde tiver x, eu vou substituir pelo x da parametrização, né? Que nesse caso aqui é cosseno de θ, seno de φ, vai ficar cosseno de θ, seno de φ ao quadrado aqui. E essa é a função que eu tenho nesse problema, parametrizada, tá certo? Então, no final das contas, a função vai depender só de φ e de θ, ela é x ao quadrado, mas o x é cosseno de θ, seno de φ, isso aqui é ao quadrado, então a gente vai ficar com cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Pois bem, parametrizado a superfície, parametrizado o campo, agora eu preciso do elemento superficial de área. E a gente viu que, a gente já viu, acho que se não me engano foi no exemplo 35, que para uma esfera de raio A, o seu elemento superficial de área é A ao quadrado, seno de φ, de θ de φ ou de φ de θ, tanto faz. Tá? Mas a nossa esferinha ela tem raio 1, esse A é o raio da esfera. Tá? Então, nosso elemento superficial de área da esfera é só essa expressãozinha. Pronto, agora temos tudo, podemos integrar. Então, o próximo passo, calcular a integral. Ok? Então, a integral, deixa eu só colocar aqui a cor, pronto. Integral do meu campo x ao quadrado ds ao longo dessa superfície vai ser integral na faixa de valores da parametrização, então θ de 0 a 2π, φ de 0 a π, do meu campo. Quem é o meu campo? X ao quadrado, mas nesse caso é cosseno ao quadrado, seno ao quadrado de φ. Então, vamos ficar com cosseno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ, vezes o elemento superficial de área, vezes o seno de φ, primeiro em θ, depois em φ. Ok? Pois bem, tudo que a gente tem que fazer é calcular, computar essa integral. Então, vai ficar integral de 0 a π, integral de 0 a 2π, o cosseno ao quadrado eu vou escrever como 1 meio, né? Deixa eu colocar esse meio para fora. Então, 1 meio de 1 mais cosseno de 2θ, e aí a gente vai integrar esse cara em θ, e depois uma integral que sobrou, que é seno ao quadrado de φ, vezes seno de φ de φ. Por que você não escreve logo seno ao cubo? Vocês vão ver já por que não. Mas poderia, ok? Bom, mas a integral de 0 a 2π da função cosseno, né, 2θ, isso é 0, né? Na verdade, a integral do cosseno de qualquer coisa em um período é 0. Como aqui é cosseno de 2θ são 2 períodos, continua sendo 0, né? Então, 0 aqui. Então, ficamos apenas com a primitiva, com a integral de 1 dθ, que é θ, de 0 a 2π, vai dar 2π. Não é verdade? Então, vai sair 2π dessa integral que vai cancelar com esse 2 que está aqui embaixo, tá? Então, por enquanto, estamos com o seguinte. Então, 1 meio de 2π. E aí, sobrou a integral de 0 até π do quê? Dessa expressão aqui, seno ao cubo. O que é que eu vou fazer? Eu vou trocar o seno ao cubo por 1 menos cosseno ao quadrado, né? É a mesma coisa. E seno de φ nada mais é que menos a derivada do cosseno de φ. Tá? Então, eu vou colocar esse menos aqui para fora. Pronto, aqui. Tá bom? Então, a gente faz as simplificações possíveis. E aí, integrando esse carinha, vamos ficar com o seguinte, olha só. Então, ficou assim, ó, menos π. Quem é a primitiva de 1 em relação a cosseno? Bom, cosseno de φ. Quem é a primitiva de cosseno ao quadrado em relação a cosseno? Menos cosseno ao cubo sobre 3. Muito bem. E aí, a gente vai fazer isso agora de 0 até π. Pronto. Só isso, pessoal. Bem simples, né? Então, menos π, que multiplica, quando φ for π, vai ficar cosseno de π é menos 1,
cosseno de π menos 1 ao cubo menos 1 com esse menos fica mais, tem um 3 aqui embaixo, 1/3, né? É limite superior menos inferior, quando for zero, ó, quando o φ for zero, cosseno de zero é 1, menos, quando o φ for zero aqui, cosseno de zero é 1 ao cubo 1, então ficamos com isso aqui, tá? Então perceba que isso aqui dá menos 2/3, isso aqui tudo também dá menos 2/3, então tudo isso aqui está dando menos 4/3, com esse menos aqui, 4/3 positivo, né? Então 4/3 de π, ok? Portanto, a integral de superfície do campo escalar dado, portanto, a integral desse campo, ó, x ao quadrado ds ao longo da minha superfície S, nesse caso, deu 4/3 de π. Ok? Não é complicado, é só seguir o passo a passo que a gente viu aqui. Vamos recapitular quais foram esses passos? Então, o primeiro passo, olha só, parametrizar a superfície S. Em seguida, parametriza o campo que você está integrando. Depois, determina o elemento superficial de área ds. E depois calcula a integral, né? Uma vez que você tem esse cara e a parametrização, você arma a integral, né? Então, com a integral armada, aí é só calcular agora a integral dupla. Tranquilo? Ok, antes que a gente passe para mais um exemplo, vamos relembrar aqui algo sobre as parametrizações das curvas, né? Porque note o seguinte, que toda curva, uma vez que você a parametriza, automaticamente você já define uma orientação para essa curva. Claro que eu estou pensando numa curva aberta, né? Quando a curva é fechada, a gente diz que essa curva C tem orientação positiva, se a região que ela delimita, ao você se deslocar sobre a curva, a região que ela delimita está sempre à sua esquerda, né? A gente já viu essa noção de orientação para a curva fechada. Mas quando uma curva é aberta, a própria parametrização que você cria, né? Por exemplo, o que é a parametrização? Novamente, é uma função que toma valores em um certo intervalo e retorna essa curva, né? Esse intervalo poderia ser o intervalo de A até B. Então, aqui é o ponto inicial, é o R de A. Aqui é o ponto terminal, é o R de B. E aí, à medida que você vai se deslocando nesse intervalo, a curva vai saindo do ponto inicial até o ponto terminal, né? Eu tenho esse desenho melhor feito, já eu mostro para vocês. Então, a ideia é que toda curva parametrizada automaticamente ela já tem uma orientação, né? Quando a curva é aberta, é a orientação no sentido, né, crescente do parâmetro que define a sua parametrização. Como eu falei, se está aqui a sua parametrização, né, que toma valores nesse intervalo I e que descreve essa curva C aqui no espaço. Então, à medida que você vai tomando valores aqui, ó, T aqui toma valores no intervalo de A até B e T cresce nessa direção, certo? Então, à medida que você vai aumentando os valores que T pode ter dentro desse intervalo, a sua parametrização, você pensa aqui como um vetor posição, ele vai desenhando pontos sobre a curva, né? E esses pontos vão se deslocando nesse sentido, né? Desde o R de A, que é o ponto inicial, até o R de B, tá? Então, a gente diz que a parametrização ela induz uma orientação sobre a curva. Ou mesmo a gente pode falar para uma superfície, né? Mas aí a gente tem que ter cuidado. Novamente, a gente vai definir a orientação para uma superfície fechada, né? Por exemplo, como uma esfera, e para uma superfície que não é fechada, tá certo? E aí a gente vai ver como é que a parametrização também pode induzir uma orientação, né? Mas aí a gente vai ver que nesse caso aqui, a parametrização ela induz de forma, digamos assim, sem ambiguidades. Mas numa superfície aberta, como essa daqui, a gente vê que existe duas possibilidades de escolher um vetor normal na superfície, né? E aí a gente vai mais à frente dizer qual é o vetor normal que para a gente vai dar a orientação positiva da curva, tá? Então, antes a gente precisa de algumas definições. Então, eu digo que uma superfície suave S, ela é orientável, né? Antes de eu dizer se a orientação é positiva ou negativa, primeiro tem que saber se eu posso orientar essa curva ou essa superfície, né? Então, eu digo que uma superfície é orientável se dado qualquer ponto sobre essa superfície, ó, tem uma superfície aqui, eu digo que ela é orientável se em todo ponto aqui eu posso definir um vetor normal. Certo? Se eu consigo fazer isso para todos os pontos da minha superfície, então eu digo que ela é orientável, tá? E outra coisa, não só isso, além de poder definir um vetor normal sobre todos os pontos da superfície, eu quero que esses vetores normais, que eles variem, se eles variarem, que eles variem em S de forma contínua. Como assim, professor? Então a ideia é o seguinte, ó, suponha que está aqui a minha superfície em azul, está aqui o vetor normal, a superfície nesse ponto P. Bom,
eu posso me deslocar um pouquinho de P, e aí eu calculo o vetor normal, já que ela é orientável, me desloco mais um pouquinho de P, calculo o vetor normal, e assim vai. A ideia é que, se eu voltar para P, eu tenho que voltar para esse vetor aqui. Então, se eu pegar uma curva qualquer, por exemplo, se eu vou por esse caminho, e aí fechei e voltei para P. Claro, eu posso ter vetores normais diferentes ao longo dessa curva. Mas a ideia é que, ao voltar para o ponto inicial, ao voltar para o ponto P, eu volte para esse cara. Não é verdade? Então, quando uma superfície tem essa propriedade, a gente diz que ela é orientável. Veja que essa superfície do lado aqui, ó, ela não é orientável. Como é que a gente pode criar essa superfície aqui? Essa é chamada faixa de Möbius, e você pode criar ela da seguinte maneira. Recorta um pedaço de papel nesse formato aqui. Aí o que você vai fazer? Vamos torcer essa fita. Só o seguinte, eu vou torcer ela aqui. Tá? Eu torci a fita. E agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou ligar essa ponta com essa, mas não nessa aqui. Porque se eu ligar essa ponta com essa ponta e colar essa ponta com essa, eu vou ter algo que parece um cilindrinho, né? Uma superfície cilíndrica assim, né? Não, mas não é isso que eu vou fazer. Eu vou ligar essa ponta com essa na faixa torcida, certo? Se você fizer isso, a superfície que vai aparecer vai ser essa faixa aqui de baixo, tá? Que é chamada de faixa de Möbius. Então, essa superfície eu posso, uma vez parametrizada, definir o vetor normal em cada ponto sobre a superfície. Ah, professor, então ela é orientável, né? Não, não é. Porque, novamente, olha só. Imagina que você inicialmente está aqui. Deixa eu mudar aqui a cor. Você está inicialmente aqui nesse ponto P. E aí você vai, digamos, eu vou pegar essa curva aqui, ó, que está sobre a superfície, tá? Eu vou com ela e aí volto. Perceba que quando eu volto, pessoal, eu estou na parte de baixo da superfície. Essa é uma superfície que só tem um lado. Essa aqui tem dois lados, ó, o lado de cima, por exemplo, o lado de baixo. Essa superfície é uma superfície que só tem um lado. E aí, à medida que você vai se deslocando aqui, ó, sobre ela, você pode ir calculando seus vetores normais. Não tem problema, não tem problema. Só que quando você volta, o vetor normal, quando você fecha a curva e volta para P, ele mudou de orientação. Então isso não pode acontecer. Ou seja, o vetor normal aqui não é contínuo, porque ele seria contínuo se ao voltar para a posição inicial, você voltasse para o vetor que aqui estava antes, né? Então veja que existe uma descontinuidade. Esse vetor está apontando para cá e esse outro para cá, né? Então uma superfície como essa ela é dita não orientável. E é justamente... Por que ela não é orientável, professor? Porque ela é uma superfície que só tem um lado. Tá? E a gente vai excluir superfícies como essa. Tá? Quando eu for definir orientação, eu tenho que excluir casos como esse. Senão, não tenho como, por exemplo, dizer o que é o lado de dentro, o lado de fora, o lado de cima, o lado de baixo, o que é direito, o que é esquerda para uma superfície. Aqui eu posso, olha, ter um lado de cima e um lado de baixo. Por quê? Porque tem dois lados. Mas essa superfície aqui só tem um lado. Tá certo? É uma superfície engraçada que você pode construir em casa, né, fazendo isso que eu falei. Mas é uma superfície que só tem um lado. Então a gente tem que excluir carinhas como esse, tá? Então estão excluídas aqui da definição, tá certo? Bom, então a ideia é o seguinte, que superfícies orientáveis são aquelas que tem dois lados, tá certo? Ela não pode ter um lado só, né? Porque aí a gente tem que conseguir discernir o que é o lado de dentro ou o lado de fora, por exemplo, o que é a esquerda ou o que é a direita, o que é em cima da superfície ou o que é abaixo da superfície, tá? Então, para isso a gente joga a nossa definição exclui coisas como a faixa de Möbius, tá? Ok, então precisamos mais de uma definição, que é agora de orientação. Assim como a parametrização de uma curva aberta, ela te dá uma noção de orientação, aqui que a gente diz que é a orientação induzida pela parametrização, aqui a gente vai fazer o seguinte. Primeiro eu vou definir, dado uma superfície, eu vou definir o que a gente chama de curva fronteira, que como o próprio nome está dizendo, é a curva que delimita a superfície, tá certo? Então, uma vez definida o que é a curva fronteira, a gente vai definir a orientação da superfície com base na orientação da curva fronteira. A gente já sabe, veja que a curva fronteira é uma curva fechada, né? A gente já sabe quando é que uma curva fechada tem orientação positiva. Tá? Então a gente vai induzir na superfície S uma orientação positiva com base na orientação positiva dessa curva C. Como é que a gente vai fazer isso, professor? Vocês vão ver agora. Então deixa eu dar logo essas definições e aí a gente vai ver como é que a gente orienta uma superfície aberta ou uma superfície fechada, tá? Ok, então, deixa eu só mudar aqui a cor. Então uma curva fechada C que delimita uma certa superfície S é chamada de uma curva fronteira, tá certo? Então a curva fronteira de uma certa superfície é a curva que a delimita.
como eu acabei de falar, tá? Com aquele desenho que eu fiz e já apaguei. Bom, então dizemos que a nossa superfície S tem orientação positiva. Olha só como é que a gente vai induzir uma orientação na superfície com base na orientação da curva fronteira. É o seguinte, a gente já sabe quando é que a curva fronteira tem orientação positiva. A curva fronteira tem orientação positiva se, ao me deslocar sobre a curva, a região que ela engloba está sempre à minha esquerda. É assim? Pois bem, então olha só. Então, está aqui a minha curva fronteira. Digamos que eu tenho essa superfície S aqui, tá? E aqui está a sua curva fronteira. A curva que delimita essa superfície que está aqui desenhada para vocês. Então, o que é que eu vou fazer para descobrir qual seria a orientação positiva dessa superfície? Onde é que deveria, em que direção deveriam estar apontando os vetores normais dessa superfície? Porque, veja, essa superfície ela não é fechada, então ela tem dois lados. Por exemplo, tem esse lado, né? Eu posso colocar vetores normais aqui assim, a superfície, mas também tem esse outro lado de cá, né? Eu posso colocar vetores normais nessa direção aqui. Então, qual a direção dos vetores normais que eu tenho que escolher? Essa ou essa? Roxinha ou então a verde? Então, a ideia é o seguinte, que a minha curva ela vai ter orientação, a minha superfície vai ter orientação positiva se ao colocar meus dedos, né, ao fechar minha mão na direção da curva C, qual a direção que eu devo me deslocar nessa curva para que ela tenha orientação positiva? Essa que está mostrada, né? Porque ao fazer isso, a região que ela engloba está sempre à esquerda, né? Então, se você colocar os seus dedos nessa direção e fechar a mão, veja que o seu polegar aponta para cima. Tudo bem? Nesse caso, aponta para cima. Então, se eu fornecer uma parametrização para essa minha superfície e calcular os vetores normais dessa superfície, como é que eu calculo os vetores normais? Bom, eu calculo o RU vetorial RV da minha superfície, ou da minha parametrização, né? Assim, com isso, eu tenho um vetor normal. Esse vetor normal, nesse ponto aqui, poderia apontar para cima ou apontar para baixo, né? Ou apontar para baixo. Se ele apontar para cima, eu fico com ele, nesse caso. Por quê? Porque a minha curva fronteira está dizendo que essa tem que ser a orientação do vetor normal. Beleza? Mas, se ao fazer isso, eu ganhei esse vetor aqui para baixo, então, eu vou lá no meu RU vetorial RV, ou eu troco esse cara de sinal, ou eu troco a ordem desses caras, faço RU vetorial RV. RU vetorial RV, como está escrito aqui embaixo. Porque a gente sabe que se eu trocar a ordem dos produtos aqui no produto vetorial, o vetor muda de direção. Ok? Então, de novo, eu vou dizer que essa minha superfície tem orientação positiva se, ao fornecer uma parametrização e calcular os vetores, né, os vetores normais a ela, esses vetores tiverem orientação compatível com a orientação da curva fronteira. Compatível em que sentido, professor? Nesse sentido aqui da regra da mão direita. Ao fechar minha mão na direção da curva fronteira C, o meu polegar aponta na direção que esses carinhas estão. Tá certo? Então, é dessa forma que a gente define a orientação positiva. Essa orientação positiva da minha superfície. Ô professor, mas se a superfície for fechada, eu preciso dessa definição dessa forma? Não precisa não, pessoal. Mais simples ainda, se essa superfície for fechada, como é o caso de uma esfera, se os vetores normais, né, se o seu campo de vetor normal estiver apontando para fora da esfera, a gente diz que essa esfera tem orientação positiva. Se eles estiverem apontando para dentro da esfera, então a gente diz que esses caras têm orientação negativa. Tá bom? Então veja, esses vetores aqui, quem criam ele somos nós. Como? Ou quando? Quando a gente fornece uma parametrização. Quando eu forneço uma parametrização, dessa parametrização eu consigo esses vetorzinhos RU e RV. Ao fazer esse produto vetorial, eu estou definindo o meu conjunto de vetores normais da superfície. Se esses caras, no caso da esfera, estiver apontando para fora, como é o caso aqui, então eu digo que minha superfície tem orientação positiva. Se ao calcular esses carinhas, meus vetores tiver esse comportamento, então eu digo que a minha superfície tem orientação negativa. Se eu quiser positivo, o que eu faço? Eu troco o sinal desse cara ou inverto os carinhas no produto vetorial. Tá bom? Ok, então isso a gente vai precisar já quando a gente for falar sobre o integral de superfície de um campo vetorial. Tá bom? Mais uma definição para que a gente possa fazer mais um exemplo. Então, essa definição ele vai dizer como é que a gente faz para integrar uma superfície que é composta de várias outras superfícies. Tá? Então, seja S uma superfície composta, como eu falei, da união finita de uma coleção de superfícies, S1, S2 até Sn. Tais que essas superfícies se intersectam somente ao longo das suas curvas fronteiras. Tá? Como, por exemplo, um cubo. Né? Um cubo eu posso pensar como sendo a união de 6 superfícies distintas, as faces que compõem o cubo. E percebam que essas faces só se intersectam onde? Nessas fronteiras aqui, né? nas curvas fronteiras de cada uma dessas faces. Tá bom?
Então a ideia é basicamente essa. Então como é que eu vou definir a integral de superfície sobre uma região como essa, por exemplo, sobre um cubo como esse? Bem simples, esse cubo tem seis faces, né? Se você rotular S1, S2, S3 e assim por diante, a gente vai definir a integral de linha sobre uma integral de superfície sobre uma superfície como essa, como a soma das integrais de superfície ao longo de, ou através de cada uma dessas superfícies. Ok? Novamente, então a gente vai definir a integral do meu campo escalar, integral de superfície do meu campo escalar, através dessa superfície S, que é a união de várias superfícies, como sendo a soma das integrais através de cada uma dessas superfícies. Então, você calcula a integral de superfície através de cada uma das superfícies que a compõem, S1, S2, S3, até Sn, e depois soma tudo. Tá certo? Não precisaria nem ser uma definição, isso poderia ser uma propriedade que a gente poderia provar a partir da definição de integral de superfície, né? É uma propriedade que todas as operações que a gente chama de integral tem, né? Que é a propriedade aditiva. Mas aqui vamos deixar como uma definição mesmo. Tá? Bom, a gente tem uma notação especial, assim como a gente tem uma notação para integral de linha sobre uma curva fechada, a gente coloca uma bolinha aqui, né? Se a minha superfície for fechada, a gente indica da mesma maneira. Tá bom? Ok. Então vamos passar para o próximo exemplo. Agora sim, ele pede o seguinte. Calcule a integral de superfície de um campo escalar, né, onde a superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tá? A minha superfície, S, é o gráfico de uma função do tipo z igual a g de x e y. Professor, mas cadê a função? Cadê o campo? Cadê a superfície? Cadê a equação que define? Não tem, pessoal. Aqui é um exemplo onde a gente, na verdade, vai gerar uma formulinha. Tá? E essa formulinha a gente pode aplicar em qualquer caso que se encaixe aqui. Tá bom? Ok, então vamos ver como é que a gente faz isso. Tal como de costume, o primeiro passo é parametrizar a superfície. Mas, como a minha superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis, z igual a uma função de x e y, a forma mais simples de parametrizar esse cara, a gente já viu que é a parametrização natural, é chamar o x de x, o y de y e o z é o z da parametrização, o z da função. Né? Então, vamos ficar com o seguinte, então, a minha parametrização que depende de x e y, o x é o x, o y é o y e o z vai ficar o g de x e y, tá? Onde x e y toma valores no domínio, ou parte do domínio dessa função g, tá bom? X e y tomando valores num certo domínio D, que é o domínio dessa função duas variáveis aí, z igual a g de x e y. Bom, o próximo passo é parametrizar o campo. Então, onde tiver x, eu vou colocar o x da parametrização, que é o mesmo, o y é o y, e o z vai ficar quem? A função, tá? Então, vai ficar assim, ó, f de x, y, z. Quando eu parametrizar, fica assim, o f de x, o x é o x mesmo, o y é o próprio, e o z vai ser quem? Vai ser a função que define a superfície. Tá bom? Então, veja, aqui só depende de x e y, aqui só depende de x e y, não tem mais z aqui não, tá bom? O próximo passo é determinar o elemento superficial de área, mas a gente já viu que nesse caso, o ds se escreve assim, ó, raiz de 1 mais a derivada em relação a x ao quadrado da função que define a superfície, mais a derivada em relação a y da função que define a superfície ao quadrado, dx dy. Se não me engano, a gente viu esse resultado no exemplo 33 ou 35, não me lembro agora da aula passada. Tá bom? Depois vocês podem dar uma checada. Pois bem, e o próximo passo é calcular a integral. Né? Então, a integral de superfície do meu campo escalar f de x, y, z através da superfície S vai ficar o quê? Integral dupla, né? Integral sobre a minha parametrização do meu campo parametrizado, então ficou f de x, y e g de x, y, não tem mais z aqui, tá bom? Vezes o ds, mas o ds é 1 mais gx ao quadrado mais gy ao quadrado dx dy. Então veja que aqui eu tenho uma formulinha que me permite calcular a integral de superfície de qualquer campo escalar, onde essa superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis. Professor, mas se minha superfície não for o gráfico de uma função do tipo z igual a g de x e y, mas sim for, por exemplo, x como uma função h de y e z. E agora, professor? É só adaptar, né? Então, em vez de x aqui, eu ia ter quem? H de y, z. O y permanece, aqui ia ser z, aqui ia ficar 1 mais, em vez de hx, ficaria hy ao quadrado, em vez de hy, ficaria hz, em vez de dx dy, ficaria dy dz. Tá? E o mesmo se a sua superfície fosse y como uma superfície que depende de x e de z. Tá? É só adaptar essa expressão. E a gente vai usar ela já já no próximo exemplo. Ok? Vamos lá para o próximo exemplo.
Então, o exemplo 43, ele pede para a gente calcular a integral de superfície. Agora, olha só, a notação já está aqui. A minha superfície é fechada, tá? E o meu campo é esse campo f de x, y, z igual a z. Então, calcule a integral de superfície desse campo, né? Onde essa é a seguinte superfície fechada. Ela é composta por três partes, pessoal. S1, né? O lado dessa superfície, S1, ele está dizendo que é o lado do cilindro x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, você tem um cilindro, né? Você tem um cilindro, e a lateral dessa sua superfície é justamente essa equação, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? Esse cilindro ele continua, ele é infinito, vai para cima, para baixo. Se eu não tampar esse cilindro, essa superfície não vai ser fechada não, mas ele vai fechar. Ele fecha o fundo aqui do cilindro, ó, a superfície S2 é o fundo do cilindro, e aí ele tampa com esse disco, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Então, a lateral do cilindro, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, né? Ó, a lateral, que é a superfície que ele está chamando de S1, é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. O fundo que ele está chamando de S2 é x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual a 1. Tá? No plano z igual a 0, que é o plano xy. Tá certo? Mas aí, se eu não tampar aqui em cima, pessoal, essa superfície é infinita. Aí ele vai tampar com a superfície S3, que ele disse que é a parte do plano z igual a 1 mais x que está acima desse 2. Então é um plano que vai cortar aqui, ó. Esse plano ele vai cortar e vai ficar algo assim, ó. E ele está chamando S1 essa superfície que está aqui em cima. Tá bom? Eu tenho essa representação feita aqui, ó. Tá? Então, como eu falei, está aqui o S2, que é o fundo do cilindro, né? S1, que é a lateral do cilindro, está aqui. E S3 é aquele plano que cortou o cilindro e você ficou com essa superfície aqui. Então, veja, uma superfície fechada tem três partes. Então, como é que eu vou fazer para calcular a integral de superfície desse meu campo aqui, ó? F de x, y, z igual ao próprio z, através dessa superfície fechada. Bom, a gente vai quebrar ele em três superfícies distintas, né? Tá bom? Então, eu vou começar com S2, depois eu faço em S3, depois eu faço em S1, tá? Então, por que você está começando logo com S2? Porque é o seguinte, ó, quem é o campo que eu estou integrando? É a função f de x, y, z igual a z. Mas, ao longo da superfície S2, esse campo é zero. Por quê, professor? Porque a minha função não é f de x, y, z igual a z? Sim. A minha superfície S2 não está no plano XY? Sim. Quanto é que vale o Z no plano XY? Zero. Então, isso aqui é zero. Tá? Então, esse aí foi mais fácil, né? Então, a integral de superfície do meu campo ZDS através da superfície S2 é a mesma coisa que a integral de de 0ds, né? Porque no plano XY, vou até colocar aqui, ó, no plano xy, z é zero, né? Então, essa integral dá zero. Bom, essa foi mais fácil, né? Bom, agora vamos na superfície S3. Então, vamos logo lá em S3, tá aqui, ó. Então, note que, já deixei até aqui escrito, note que S3 é o gráfico da função g de xy igual a 1 mais x. Né? Veja que essa superfície, deixa eu apagar aqui, ó. Essa superfície que apareceu, que eu estou achurando para vocês, ela apareceu da interseção do meu cilindro com esse plano inclinado aqui, ó. Não é? Que plano é esse? Bom, é esse plano aqui, ó. Z igual a 1 mais x. Então, z, que é uma função que depende de xy igual a 1 mais x, intersectou o meu cilindro que eu tinha antes, e aí me deu essa superfície S3. Bom, como a superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis, eu vou aplicar isso aqui, ó, tá? Que a gente acabou de deduzir. Tá bom? Pois bem, então vamos lá. Então, como é que vai ficar a integral para a gente? Então, note, a superfície é o gráfico de uma função de duas variáveis. Então, eu preciso calcular a derivada da minha superfície, derivada da função que define a superfície em relação a x, mas se você derivar esse cara em relação a x, dá 1, né? Se você derivar esse cara em relação a y, dá 0, porque não tem y, né? Então, gx é 1, gy é 0. E a minha função, para eu parametrizar, eu tenho que trocar o x pelo x, o y pelo y, onde tiver o z pelo x da parametrização. Ora, mas a minha função é f de xy igual a z, né? Tá certo? Mas quem é o meu z da parametrização? É 1 mais xy. Tá bom? Então, por isso que a minha função parametrizada ficou simples, assim, ó, ficou 1 mais x. Mais xy não, professor, 1 mais x. Ok? Então, é só substituir essas informações na integral que a gente, ó, montou aqui, ó.
Tá? Então, o campo que eu estou integrando aqui, que era o campo z, sobre a parametrização ficou 1 mais x. Esse cara aqui para a gente é 1, esse carinha aqui é 0, então vai ficar 1 mais x, que multiplica a raiz de 2 dx dy. É isso que a gente vai integrar. Tá? Então, deixa eu colocar lá embaixo. Portanto, a integral sobre a superfície S3 de z ds vai ficar assim, ó, integral dupla sobre a região de integração. A função ficou 1 mais x, né? Porque onde tem z na minha parametrização é mais x, não é assim? A minha superfície, né, z igual a 1 mais x. Isso. E aí ficou raiz de 1 mais a derivada da função em relação a x é 1, a derivada da função em relação a y é 0, não tem y aqui, né? Na verdade, não tem y. É verdade, aqui, né? E aí a gente ficou com dx, dy, ou dy dx. Deixa assim, dx dy. Então aqui deu raiz de 2, pode ir para fora da integral, então ficou raiz de 2. Integral 1 mais x. Pessoal, olha só, a região de integração consiste nesse disco, né? X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1, ou menor ou igual a 1. Vamos passar isso logo para polar, tá bom? Então, em coordenadas polar, o θ varia de 0 a 2π, o r varia de 0 a 1, né? E aqui ficou 1 mais x. Como é que eu escrevo x em polar? R cosseno de θ. Como é que é o jacobiano? R, e aí você tem dr de θ. Tá bom? Então, essa integral aqui, quando eu passar para polar, já vai ficar assim. Tá? Vou fazer direto aqui. Bom, a integral do cosseno de 0 a 2π vai dar 0. Tá? Então, vou logo matar essa integral, porque ela vai dar 0 mesmo no final das contas. Então, não vai contribuir para nada. Ok? Se você calcular, você pode calcular, vai ver que no final vai dar 0 do mesmo jeito. Tá bom? Ok. Então, ficamos apenas com o quê? Com a integral de 1, né? Então, ficamos apenas com raiz de 2, integral de 0 a 2π, da integral de 0 a 1, né? Do quê? Da função 1, né? Não vou colocar, não. Então, r dr de θ. Ora, mas o que é integral de r dr de θ? É a área da região, pessoal. Então, isso é raiz de 2, que multiplica a área daquele disco. A área da região D. Não é assim? Ora, mas qual é a área de um disco de raio 1, pessoal? π. Ou você calcula essa integral, ou faz só multiplicar por π, né? Então, raiz de 2 vezes π. Tá bom? Então, moral da história, a integral do meu campo sobre a superfície S3, raiz de 2 vezes π. Sobre a superfície S2, 0. Então, no final das contas, eu vou somar 0, bom, com raiz de 2 vezes π, mais a integral sobre a superfície S1. Então, a superfície S1 é a lateral, deixa eu ajeitar aqui, olha só. A superfície S1 é a lateral desse cilindro. Tá bom? Então, o que a gente vai fazer? Vamos parametrizar o cilindro, achar o vetor normal, fazer como a gente já é acostumado a fazer. Tá? Ou como a gente fez agora há pouco no exemplo anterior. Ok, então, primeira coisa, parametrizar o cilindro. O meu cilindro, pessoal, era assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Como é que eu parametrizo esse cara? Bom, a gente pode parametrizar utilizando coordenadas cilíndricas, né? Como esse cilindro aqui, o raio é 1, então é equivalente a fazer r igual a 1 lá no sistema de coordenadas cilíndricas, tá bom? Então, a minha parametrização só vai depender de θ e de z. Né? Então, o meu x da parametrização vai ficar 1, que é o raio, né? Vezes cosseno de θ. 1, que é o raio, vezes seno de θ para o y. E o z? E agora? O z varia de quanto a quanto? Bom, o z é o próprio z, pessoal. É o z do sistema de coordenadas cilíndrico. Mas aí eu preciso saber. O θ varia de quanto a quanto? E o z varia de quanto a quanto? Isso é importante, né? Toda vez que fornecer a parametrização, tem que fornecer o domínio da parametrização. Bom, o θ é o mais fácil. O θ é uma figura de revolução, né? 0 a 2π. E o z? Ah, vamos lá para a figura, para que a gente possa descobrir. Se você der um corte aqui nessa figura, né? Nesse seu cilindro, né? Se cortar esse cilindro cortado, o z varia desde 0, que é um ponto no plano xy, até um ponto sobre essa superfície aqui, né? Tudo bem? Mas essa superfície, o z dela vale isso aqui, ó, 1 mais x. Ah, professor, então o meu z varia de 0 a 1 mais x. Perfeito, só que você tem que escrever esse x em coordenadas polar. Então, se o z varia de 0 até 1 mais x, como é que é x em coordenadas polar? R cosseno de θ. Polar não, coordenadas cilíndricas, né? Só que esse r para a gente é 1. Então, varia de 1 até cosseno de θ. Show de bola. Bom, temos a parametrização. O próximo passo agora é parametrizar o campo. O meu campo é f de x, y, z igual a z. Não é isso? Olha só. O campo que eu estou integrando aqui é o próprio z. Né? O campo escalar z. Bom, mas o z, para mim, nesse sistema de coordenadas, é o próprio z. Então, não tenho que alterar mais não. Tá?
se tivesse alguma outra combinação de x e y aqui específico, eu ia trocar o x por isso e o y por isso. Mas o z é o próprio, não tem o que fazer. Tá? Então, a minha função aqui que depende só de θ e de z é o próprio z. Próximo passo é obter o elemento superficial de área. Bom, mas o ds, para qualquer parametrização, é assim, a norma... Bom, os parâmetros da minha parametrização aqui são quem? θ e z, tá? Então, fica assim, ó, norma de rθ vetorial rz, dθ dz. Então, eu tenho que calcular esses carinhos, tá certo? A gente não fez nenhuma vez para o cilindro, vamos fazer agora. Bom, então, rθ é derivar a minha parametrização em relação a θ. Era cosseno, seno e z. Quando derivar, vai ficar menos seno, cosseno, e a derivada de z em relação a θ é zero. Tá? Agora, eu preciso do rz. O rz. Lembra, a minha parametrização era cosseno, seno e z. Mas aqui não tem z. Aqui não tem z. Derivada de z é 1, então ficou 0, 0, 1. 0, 0, 1, que é o vetor k, né? Tranquilo? Bom, agora eu preciso fazer esse produto vetorial, tomar a norma dele e aí multiplicar por dθ dz para ter o elemento superficial de área. Mas a gente pode fazer isso de uma forma bem simples, né? Eu já ensinei isso para vocês, que é quando esses dois vetores são ortogonais, esses são, né? Porque se você fizer esse vezes esse dá zero, esse vezes esse dá zero, esse vezes esse dá zero, existe uma forma rápida da gente computar essa coisa. Então, norma de rθ vetorial rz ao quadrado, né? Identidade de Lagrange, a gente pode computar esse produto vetorial assim, ó. É a norma de rθ ao quadrado vezes a norma de rz ao quadrado menos rθ escalar rz, que é a bolinha, ó, ao quadrado. Só que esses vetores são ortogonais, como vocês acabaram de ver, né, para todo θ e todo z. Então, tudo que eu preciso computar é esse cara e esse. Ora, mas rz é o próprio vetor k. E a norma desse cara aqui é 1, né? E a norma desse vetor aqui é simples, é seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1. Raiz quadrada disso é 1. Então, isso aqui é 1, isso aqui é 1, isso tudo dá 1. Quando você extrair a raiz quadrada, o resultado vai ser 1. Portanto, o meu ds vai ser 1 vezes dθ dz. Tudo isso é 1. Tá certo? Então, o meu ds é igual a dθ dz. Show de bola. Então, eu tenho tudo. O que é que eu preciso fazer agora? Próximo passo, integrar. Calcular a integral. Por fim, então, a integral do meu campo z ds através dessa superfície S1 vai ser a integral, vamos lá para a parametrização, o θ é de 0 a 2π, o z varia de 0 até 1 mais cosseno de θ. Né? Qual é o campo que eu estou integrando? Z, então é o próprio z. Como é que é o elemento superficial de área? É dz dθ, ou dθ dz, mas a ordem que eu escolhi aqui é integrar primeiro em z e depois integrar em θ. Então, tudo que eu tenho que fazer é terminar essa integral, tá? Então, ficou o seguinte, qual é a primitiva de z? z2 sobre 2. Quando você fizer de 0 até 1 mais cosseno de θ, vai ficar 1 mais cosseno de θ ao quadrado, tá bom? Então, 1 meio para fora, primitiva ficou integral. Então, o que sobrou? Integral de 0 a 2π é 1 mais cosseno de θ ao quadrado de θ. Pronto. Tudo que a gente tem que fazer essa integral, vamos expandir logo esse carinha, né? Usar as propriedades que puder ser usadas e aí a gente calcula a integral. Então, ficou 1 meio da integral de 0 a 2π. Então, ficou 1 mais 2 vezes cosseno de θ mais cosseno ao quadrado de θ. Tá bom? Esse cosseno ao quadrado de θ, vamos quebrar logo ele? Vamos quebrar ele 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. Tá? Então, vamos fazer assim. Pronto. Agora a gente integra esse cara fácil, fácil. Por quê? Novamente. Integral do cosseno de 0 a 2π é 0. Integral do cosseno de 2θ de 0 a 2π também é 0. Então, sobrou apenas 1 mais meio, que dá 3 meios. Então, ficou 1 meio de 3 meios. A integral de θ de 0 a 2π, 2π. Então, veja que esse 2 foi com esse 2. Sobrou apenas π, 3π sobre 2, né? Então, o resultado desse carinha aqui é 3π sobre 2. Ok? Portanto, a integral de superfície, né? O resultado do meu problema, integral de superfície ao longo da superfície fechada S, é a integral ao longo da minha superfície S1, que deu 0. Não, 0 foi da S2, né? Essa aqui foi 0. Essa daqui a gente acabou de computar, agora foi 3 meios de π. E essa outra aqui a gente computou logo. No início foi raiz de 2 vezes π. Não é isso? Vou colocar assim, π raiz de 2. Pronto. Então, tudo que eu tenho que fazer agora é somar esses resultados, né? 3 meios de π mais 0, que é 0, mais π raiz de 2. Ok? Está aqui. Então, esse é o resultado da integral de superfície
sobre essa superfície fechada. Mais à frente, a gente vai ver que existe um teorema que facilita as integrais de linhas sobre superfície fechada, mas não de campos escalares, tá certo? Sim para campos vetoriais, que é o teorema da divergência. A gente vai ver isso na próxima aula. Ok? Beleza. Então, a ideia agora, a gente já viu como calcular a integral de superfície. Deixa eu voltar aqui para o vermelho. A gente já viu como calcular a integral de superfície de um campo escalar. Né? Integral de superfície de um campo escalar. Então, a ideia agora é que a gente define essa integral para um campo vetorial. Como é que a gente fez para um campo escalar? Como é que a gente determinou, ou como é que a gente definiu a integral de linha desse cara? Bom, a gente utilizou uma ideia, um problema físico, que era determinar o trabalho realizado pelo campo de forças. E esse trabalho de origem é o que a gente chama de integral de linha de um campo vetorial. Aqui a gente vai usar uma outra ideia, né, para poder definir a integral de linha, ou integral de superfície, perdão, de um campo vetorial. Né? A integral de linha de um campo escalar, perdão, de um campo vetorial, ao longo de uma curva C qualquer, foi definida como a integral de linha da componente tangencial desse campo. Né? Para a integral de um campo vetorial, a integral de superfície dele, vocês vão ver que a integral de superfície da F, o que a gente vai computar, o que a gente vai querer, é a componente normal desse cara. Certo? Componente normal. Mas de onde vai aparecer esse carinha? A gente vai ver agora, tá? Então a ideia é tentar utilizar um problema, né, que dê origem a um tipo de integral como esse. Que a gente vai usar aqui a ideia de vazão, tá certo? Então, a ideia é o seguinte, assim como a gente utilizou a ideia trabalho para definir, né, trabalho de um campo de forças para definir o que a gente chama de integral de linha de um campo vetorial, a gente vai utilizar a noção de vazão, né, de um líquido ou fluxo, né, para definir a integral de superfície de um campo vetorial. Então, novamente, a ideia que a gente quer tratar, ou a pergunta que a gente quer responder é o seguinte. Então, primeiro, as condições que a gente tem. Né? Então, suponha que eu tenho um líquido, como água, por exemplo. Suponha que eu tenho um líquido, né, como água, que tem densidade constante. Né? Essas condições é só para facilitar mesmo a integral que vai aparecer. Mas depois a gente pode tirar esses empecilhos sem problema. Que se desloca em um cano cilíndrico, né, de seção transversal A. Já eu mostro o desenhozinho que eu fiz aqui embaixo. Na direção do eixo X. Tá? E aí a gente vai supor que esse campo de velocidades é constante. Novamente, só para facilitar mesmo a obtenção da integral. Depois a gente retira esses empecilhos. Tá? E aí a pergunta é o seguinte. Como é que eu determino a vazão? Ou seja, a quantidade de líquido, a massa desse líquido que está atravessando uma certa superfície por unidade de tempo. Né? Como é que a gente calcula essa coisa? dm dt. Quanto desse líquido está entrando aqui e saindo aqui por essa superfície. Tá certo? É isso que a gente quer responder. Tá? Então, eu fiz aqui um breve esboço. Então, suponha que meu líquido está atravessando um cano que tem mais ou menos essa geometria. Tá? Se você der um corte aqui, essa seção transversal tem área A. Mas a área que ele tá, a área da saída aqui do cano, ela tem esse corte assim. Tá? É como se você pegou esse cano aqui, ó, em vez de cortar ele assim para ter uma superfície assim na saída dele, você cortou ele assim. E aí você ficou com essa superfície S. Então eu quero saber a taxa de variação, quanto de líquido, qual é a massa do líquido que está atravessando essa superfície S aqui achurada em vermelho. Tá certo? Por unidade de tempo. Então é isso que a gente quer responder aqui. E a gente torce que ao responder essa pergunta, o resultado seja algo que nos caracteriza a integral de superfície de um campo vetorial. Tá bom? Ok. Então, vamos tentar responder algumas coisas aqui. Então, a primeira observação que eu botei aqui é o seguinte. Então, observe que o líquido que vai atravessar essa superfície achurada aqui em laranja, porque olha só, eu quero saber quanto de líquido, qual é a massa desse líquido que atravessa essa superfície aqui, ó, numa certa unidade de tempo dt, tá certo? Num certo intervalo de tempo dt. Então, mas vamos fixar primeiro quanto vai atravessar essa superfície aqui. Tá? Essa aqui é um pouco mais complicada porque está inclinada. Mas vamos olhar essa daqui que não está. Tá certo? Essa superfície aqui, ó, que define que é um corte. Se você der um corte aqui, a seção transversal. Vamos olhar para essa seção transversal achurada. Então, suponha que num certo intervalo de tempo dt, o seu líquido que está aqui nessa posição, ele anda um certo comprimento dl, se desloca dl. Tá? Então, a quantidade de líquido que vai atravessar essa superfície passado um certo tempo dt é justamente aquele que um tempo dt anterior ocupa esse volume aqui. Né? Porque passado um certo tempo dt, ele agora vai ocupar essa parte aqui. Portanto, ele atravessou essa superfície. Tá bom? Então, a ideia é o seguinte. O líquido que vai atravessar
essa superfície achurada aí num certo tempo dt é aquele que está dentro desse cilindro aqui, ó, de altura dl, né, e de área superficial A. Tá? A área da seção transversal. Porque, como eu falei, passado um certo tempo dt, todo esse líquido que está aqui vai se deslocar dl, né, para frente, e aí ele vai ter atravessado essa superfície achurada aqui em laranja. Tudo bem? Tranquilo. Então, como eu falei, observe que o líquido que atravessará a superfície achurada em laranja, em um intervalo de tempo dt, vai ser aquele que está dentro dessa região aqui. Como é que eu calculo a massa do líquido que está aqui dentro? Bom, a massa vai ser a densidade vezes o volume, né? Então, a massinha do elemento que está lá dentro, essa massinha dm, vai ser a densidade do seu líquido vezes o volume. Certo? Então, vai ficar a densidade. Como é que eu calculo o volume? O volume desse cilindrinho aqui, ó, desse cilindro de área transversal A e de altura dl. Bom, esse volume dV nada mais é que ADL. Certo? Show de bola. Então, eu posso vir aqui, ó, e escrever isso. ADL. Agora, olha só. Perceba que essa área aqui, ó, vou pegar aqui o laranja. Essa área que esse corte transversal A, eu posso relacionar, porque no final das contas eu quero saber quanto que está atravessando essa superfície aqui, ó, achurada em vermelho. Tá bom? Se esse cano fosse completo assim, ó, então eu só precisaria saber mesmo o que está atravessando essa superfície laranja. Mas não é, ele foi cortado. Tá? E aí o que você tem é essa superfície meio que inclinada, com esse vetor normal unitário n apontando nessa direção. Veja, eu posso decompor essa área, ou na verdade, eu posso reescrever essa área laranja aqui, ó, da seção transversal, em termos dessa área, dessa superfície S aqui, que está inclinada, eu vou chamar assim, superfície S, que tem esse vetor normal n como sendo, que tem esse vetor nzinho como seu vetor normal e unitário. Como é que eu faço isso? Bom, da mesma forma que a gente decompõe em vetor. Quem é o vetor normal dessa superfície laranja? Eu coloquei ela aqui mais para frente, só para a gente perceber. O vetor normal dessa superfície laranja é o vetor I, ó. É o vetor que aponta na direção x. Quem é o vetor da superfície S? Eu sei que está meio poluído o desenho aí, mas dá para ver que é esse vetor N aqui, né? Então, tá aqui, ó. Então, tudo que eu tenho que fazer é... eu estou chamando de θ esse ângulo aqui. Eu tenho que decompor essa superfície na direção dessa. Ou o contrário, né? Decompor essa superfície na direção dessa outra. Ok? Não é muito complicado de perceber que essa superfície A, ela é a projeção dessa superfície, deixa eu mudar aqui de cor. Essa superfície achurada A, ela é a projeção dessa superfície em vermelho na direção do vetor I. Né? Se você pegar essa superfície aqui, ó, e rotacionar ela de um ângulo θ para cá, que é exatamente esse θ, você vai ter essa superfície aqui. Né? Se você rotacionar esse cara de um ângulo θ, está aqui o vetor normal dela. Está aqui o vetor normal dessa superfície. Esses caras formam um ângulo θ aqui. Se eu girar esse cara de θ para cá, esse ângulo aqui vai fechando. Né? Quando eu girar θ para cá, esse ângulo vira zero. E essas duas superfícies se equivalem. Não é verdade? Então, tudo que eu tenho que fazer é projetar uma na direção da outra. Então, essa superfície laranja, essa área A, ela é a área da superfície vermelha AS vezes o cosseno desse ângulo. Tá bom? Então, toda essa discussão só para eu poder reescrever essa áreazinha A em termos da área real, que é essa área S aqui, essa superfície S. Tá bom? Que é o que o fluido está atravessando. Pois bem, então vamos ficar o seguinte, deixa eu colocar em outra cor aqui. Então, vamos ficar com o seguinte. Ρ, que é a densidade, vezes a área daquela superfície S. Vou colocar um Azinho diferente assim. A área da superfície S. Vezes cosseno do ângulo entre eles, né, do vetor normal entre esses carinhas. Vezes essa distância dl percorrida pelo fluido no certo intervalo de tempo dt. Pois bem, então note ainda que essa distância percorrida pelo fluido no certo intervalo de tempo dt, eu posso dizer que é a norma, o vetor velocidade, né, a velocidade escalar, vezes o intervalo de tempo.
Tranquilo? Pois bem, agora se eu combinar essas duas expressões, se eu combinar essas duas, essa expressão com essa aqui, eu posso dizer que a massa que está atravessando aquela região, aquela área AS num certo intervalo de tempo dt vai ser o seguinte: ρ AdS cosseno de θ, vamos lá, ρ AdS cosseno de θ, o que mais que eu tinha aqui? dl, né? Mas o dl eu vou substituir por norma de v dt. Norma de v dt. Vou passar o dt dividindo, porque é o que eu quero no final das contas, né? O dm dt. dm dt. Isso vai ficar ρ. Bom, eu vou escrever assim, ó, norma de v cosseno de θ vezes a área da superfície S. Tá? Eu posso escrever esse carinha da seguinte maneira. Se eu colocar assim, ó, ρ, norma de v, norma do vetor normal unitário, vezes cosseno de θ vezes a área da superfície S, eu não troco nada, porque esse vetor é unitário, esse cara aqui vale 1. Mas essa identificação me permite escrever esse cara aqui como produto escalar, né? V escala n. E é isso que eu vou fazer agora, tá bom? Então ficamos o seguinte, o dm dt, que é o fluxo ou a vazão, né? Ficou assim, ó, a densidade V escala n vezes a área daquela superfície S. Mas a área da superfície S é uma integral de superfície, a gente já viu, né? Então eu posso escrever isso assim, ó, V escala n, integral do elemento superficial de área sobre a área S. Tá? Como eu estou assumindo, só para facilitar a minha vida aqui, ó, que esse campo V e que essa superfície aqui, esses dois carinhos aqui são constantes, né? Porque o meu líquido está fluindo nessa direção, tá? Está fluindo nessa direção e é um campo de velocidades constantes. Então eu não mudo os vetorzinhos, está todo mundo na mesma direção. E essa superfície aqui ela não muda, então o vetor normal a ela é sempre o mesmo, tá? Então como V e N são constantes, esse produto escalar é constante também. Tá? Então como essa coisa aqui é constante, ó, CT é para constante. Eu posso colocar para dentro da integral. Tá, o ρ também estou assumindo que é constante, então eu posso colocar para dentro da integral. E aí no final das contas vai ficar o seguinte, a vazão ou fluxo ali, ó, vai ficar a integral de superfície ρ V escala n ds. Se eu chamar tudo isso aqui na frente, ó, isso aqui é um campo vetorial, né? Aqui o meu campo de velocidades, eu vou multiplicar pela densidade, vira outra coisa, tá? Vou chamar de f. Então, eu posso reescrever esse carinha assim, ó. Integral de f da componente, olha só, componente normal do meu campo vetorial através da superfície S. Então, essa integral aqui é um caso particular das integrais que a gente vai chamar de integral de superfície do meu campo vetorial, tá? Ou de um campo vetorial. Que nesse caso, nesse contexto de um fluido atravessando uma certa superfície, me diz quanto de líquido está atravessando aquela superfície por unidade de tempo. Tá bom? Então, como eu falei aqui, ó, chamando isso aqui, chamando f de ρv, a gente ganha uma integral como essa. E uma integral como essa, de forma geral, é chamada de fluxo ou integral de superfície de um campo. Tá certo? O campo vetorial através de superfície S. Tá? A gente denota ela assim. Tá? Usa essa φ grego maiúsculo, tá certo? Isso aqui é o φ, tá bom? Não é o φ minúsculo, não. Então a gente pode denotar assim. Então esse tipo de integral que apareceu ali em cima é chamado de integral de superfície de um campo vetorial. Tá bom? Onde n aqui é o vetor normal, o versor, né? Coloquei assim, ó, o versor normal, que é um vetor normal e unitário à superfície. Tá bom? Então, em termos da parametrização, aqui é a definição, né? Mas operacionalmente, como é que eu calculo? Bom, você tem que parametrizar o f, encontrar o vetor normal, né? Encontrar o normal unitário, encontrar o elemento comprimento de arco e aí fazer esse produto. Né? Mas a gente já sabe fazer isso. Como é que eu parametrizo o meu campo? Bom, eu vou lá na expressão onde tem o x, substituo pelo x da parametrização, o y pelo y da parametrização e o z pelo z da parametrização, que em forma compacta a gente escreve assim. Como é que eu acho o vetor normal? Bom, o vetor normal é RU, o vetorial é RV. Mas eu não quero unitário, divido pelo tamanho. Exatamente. Como é que eu acho o elemento comprimento, o elemento superficial de área? É RU, vetorial RV, du dv. Ah, mas esse cara aparece aqui em cima, se cancela. Perfeito. Sobrou apenas du dv. Então, essa expressão aqui, ó, do ponto de vista operacional, a gente calcula assim. Tá? Então, vai ser assim que a gente vai calcular agora o fluxo do campo vetorial. Tá? É comumente chamado essa integral de fluxo. Tá? Você pode falar integral de superfície do meu campo vetorial ou simplesmente fluxo. Tá? Vejamos dois exemplos para fechar essa aula. Ok, então o exemplo 44 ele diz o seguinte: determine o fluxo desse campo vetorial aqui, ó, campo ZYX, através da minha esferinha unitária centrada na origem. Então é o fluxo de um campo vetorial através da superfície fechada. Na próxima aula a gente vai ver um teorema que vai permitir converter uma integral como essa, quando a superfície é fechada,
numa integral tripla. Ah, professor, mas sair de uma integral de superfície para integral tripla não é algo mais complicado, não? Na maioria dos casos, não, pessoal. Tá? Esse é o teorema da divergência que a gente vai ver na próxima aula. Então, aqui a gente teria que fazer aqueles mesmos 4 passos: parametrizar o caminho, parametrizar a superfície, parametrizar o campo, encontrar o vetor normal, né, que é o RU vetorial RV, encontrar o elemento superficial de área e integrar. Só que nesse caso, pessoal, você tem uma esfera, né? Uma esfera. Além de a gente já conhecer a parametrização da esfera, a gente sabe o seguinte: qualquer vetor que saia da origem até um ponto sobre a esfera é um vetor normal à esfera. Certo? Então, o próprio vetor posição ou a própria parametrização já é um vetor normal. Se você quer que ele seja unitário, né, esse é um truque só para a esfera, tá certo? Então, você vai pegar o vetor normal ou o vetor da parametrização e dividir por ele pelo seu tamanho. Como a minha esfera tem tamanho 1, isso aqui é 1. Então, para a gente, nesse exemplo, olha o que eu coloco aqui, ó, o vetor posição, r de φ e θ, já normalizado, ele é normal e unitário à esfera. Portanto, ele já é o vetor normal que a gente quer. Eu não vou fazer mais conta, tá? Eu vou fazer outras contas, não determinar esse cara porque já está na cara, tá bom? Mas quem quiser, uma vez dada a parametrização, a gente poderia fazer todo aquele processo para encontrar os vetores, o vetor normal à superfície. Então, como é que a gente faz? Vamos parametrizar a esfera. Como é que vai ficar? Então, R, que vai depender apenas de, a gente já viu, né? De φ e θ, vai ficar cosseno de θ seno de φ, cosseno de seno θ seno φ, seno θ seno φ, e o Z é cosseno de φ. Novamente, θ e φ tomam valores no intervalo. Ó. Θ varia de 0 a 2π e φ varia de 0 a π. Tá certo? Então, aqui é o domínio da minha parametrização. Show. Agora eu vou parametrizar o campo. Quem é o campo? Olha só, é z, y, x. Então, onde tiver z, eu vou trocar por cosseno de φ. Onde tiver x, o cosseno de θ seno de φ. Onde tiver y, por seno θ seno φ. Tá bom? Então, eu vou já escrever assim, ó, o meu campo parametrizado com os parâmetros φ e θ vão ficar escritos da seguinte maneira. O primeiro era, ó, f de x, é z, y, x. Então, o primeiro é z. Então, o primeiro que vai aparecer lá é cosseno, tá? Então, cosseno φ, cosseno φ. O próximo era y, mas o y é o mesmo y aqui, que tá aqui, ó, é o seno θ seno φ. Então, seno θ seno φ. E aqui era o x, né? Mas o x pra gente é esse cara aqui, ó, cosseno θ seno φ. Pois bem, o próximo passo é encontrar esse NDS, né? Que é o vetor normal unitário e o elemento superficial de área. Mas eu já sei tudo, já conheço tudo isso aqui, pessoal. Eu já sei que o vetor normal à esfera é a própria parametrização, é o próprio R, né? E eu já sei também como é que a gente calcula o ds, né? Olha só, n ds nesse caso, para a esfera é o próprio vetor φ, né? R de φ e θ. E o ds a gente sabe que é seno de φ, de θ e φ. Tá? Então isso aqui a gente já sabe para a esfera. Eu não vou calcular tudo isso de novo. Vamos aproveitar. Tá? E agora a gente calcula a integral. Então eu preciso fazer primeiro, preciso primeiro determinar a componente normal do meu campo. Então eu vou fazer f escala n. Tá certo? Depois eu multiplico por ds e integro. Então se eu vou fazer f escala n, eu tenho que fazer isso aqui escalar r, né? Ou seja, eu tenho que fazer o produto escalar desses dois carinhas aqui, ó. Desses carinha com esses carinhas. Então veja, quando eu fizer esse com esse e esse com esse, o resultado é o mesmo, né? Olha aí direitinho. Cosseno de θ, cosseno de φ, seno de φ. Cosseno de θ, cosseno de φ, seno de φ. Então vai dar duas vezes esse termo. E esse termo aqui vai ficar ao quadrado, tá certo? Então, deixa eu colocar logo assim, f escala n. Vamos ficar com duas vezes cosseno de θ, cosseno de φ, seno de φ, mais seno ao quadrado de θ, seno ao quadrado de φ. Tá bom? Agora eu vou multiplicar isso por ds e integrar. Então, a integral da minha f, do meu campo, escala n ds, sobre a minha esferinha, vai ser a integral desse cara, tá? Então, a integral de 0 a π em φ, 0 a 2π em θ, dessa expressão, duas vezes cosseno. Pessoal, não vou colocar o duas vezes cosseno não, tá? Não vou colocar isso aqui não. Por quê, professor? Porque você vai integrar cosseno de θ de 0 a 2π, isso vai dar quanto? Vai dar 0, tá? Então, quando você colocar esse cara aqui e integrar, isso vai dar 0. Então, vou matar logo. Tá dando 0, pessoal, não é por causa do cosseno de φ, não. É por causa do cosseno de θ, tá certo? Isso aqui vai dar 0, porque a integral de cosseno de θ de 0 a 2π, essa coisa é 0, tá bom? Então, nem vou colocar mais esse cara. Então, vai aparecer apenas isso aqui, tá bom? Seno ao quadrado de θ vezes seno ao quadrado de φ vezes o ds, que para a gente foi seno de φ
dφ dθ. O dθ dφ porque é a ordem que eu já coloquei aqui para a integração. Tá? Então só precisamos calcular essa integral no final das contas. Ok, novamente, o seno eu vou quebrar em 1 mais cosseno. Não, aqui é seno ao quadrado, professor. Esse seno ao quadrado eu não vou quebrar em 1 menos cosseno ao quadrado, não. Vamos fazer o seguinte, vamos usar a relação do arco duplo. Então ficou assim, ó, a integral de 0 a π, da integral de 0 a 2π, de 1 menos, vamos colocar o meio para fora, tem 1 meio, de 1 mais, não, 1 menos cosseno de 2θ, e aí sim, a gente vai integrar isso em θ, depois a gente vai integrar em seno ao quadrado de φ, vezes seno de φ dφ. Tá bom? Pois bem, a integral do cosseno, por razões óbvias, de 0 a 2π vai dar 0. A integral de dθ de 0 a 2π vai dar π dividido por esse 2 aqui, vai ficar só π. Então sobrou o seguinte, π, integral de 0 a π. Esse seno ao quadrado a gente já viu que eu vou escrever como 1 menos cosseno ao quadrado de φ, né? E esse carinha aqui, menos o seno de φ dφ, a gente já viu que pode ser escrito assim, menos derivada do cosseno de φ. E a gente já calculou essa integral hoje. Essa integral dá 4/3, né? Menos 4/3, com esse menos ficou mais, né? Então vou aproveitar esse resultado e vou colocar aqui 4/3 de π. Vocês vão ver que quando a gente tiver o teorema do divergente, esse mesmo exemplo eu vou refazê-lo, e vocês vão ver que rapidamente a gente chega nesse mesmo resultado. Aqui, pessoal, eu usei alguns atalhos, né? Por exemplo, já usei esse atalho aqui, que eu sei que o vetor normal é o próprio vetor da parametrização. Mas se você for calcular isso passo a passo para cada coisa dessa, sem usar esses artifícios, sem usar esses, digamos assim, esses truques, entre aspas, isso aqui fica bastante extenso. Mas aí o teorema, que a gente vai ver na próxima aula, vai vir nosso resgate para facilitar bastante esse tipo de integral. Portanto, vamos ficar com o seguinte. O resultado é integral do meu campo vetorial, o fluxo daquele campo, né, através dessa superfície S, é numericamente igual a 4/3 de π. Depois a gente vai dar uma interpretação geométrica ou interpretação física do que quer dizer esses resultados serem positivos, negativos ou zero. Tá bom? A mesma forma, a gente vai ver também o que quer dizer a circulação de um campo ser zero, ou ser positivo, ou ser negativo. Tá? Quando a gente tiver o teorema de Gauss, o teorema de divergência, o teorema de Stokes, a gente vai correlacionar esses caras com o divergente e com o rotacional. Pois bem, então nosso último exemplo, aqui na verdade a gente não vai ter um número, mas sim uma formulinha, né? Assim como a gente fez no exemplo 43, se não me engano, que é o seguinte, ou 42, que ele pede o seguinte: determine o fluxo de um campo vetorial F, dado com componentes P, Q e R, através de uma superfície S, onde essa superfície novamente é o gráfico de uma função de duas variáveis. Tá? Então o que a gente vai obter aqui é uma formulinha que a gente vai poder aplicar sempre que eu tiver algo nesse contexto. Tá bom? Ok, então a primeira coisa, parametrizar a superfície, mas eu já sei parametrizar a superfície, que é o gráfico de uma função de duas variáveis. Eu chamo x de x, eu chamo y de y, e o z é a função, né? G de x, y. Com x e y tomando valores lá, tomando valores no domínio da minha parametrização, tá? Certo? Domínio D. Show! Parametrizar o campo. Então, a ideia é o seguinte: a sua f, ela depende de x, de y, de z, mas o z dela tem que ser o próprio g de x e y, né? Que é o valor que ela toma sobre a superfície. Então, no final das contas, o seu P vai ser uma função de x, y e z igual a g de x, y. Mas para não ter que escrever isso de novo, vou só escrever assim, ó, o P depende de x e y, o Q vai depender só de x e y, o Q não vai depender do z. Mas são funções de três variáveis, tá certo? Se você quiser, você pode colocar assim, ó, g de x, só porque eu vou ficar sem espaço. Mas vamos colocar para ser mais correto, tá? Então, Q de x, y e g de x, y. E o R, vou colocar aqui, ó, que depende de x, y e o g de x, y. Tá bom? Ok, então está parametrizado. Onde x e y toma valores nessa região D. Precisamos achar o Rx e Ry. Como a gente já viu isso, Rx vetorial Ry é esse vetor aqui, ó, menos Gx menos Gy, né, a gente viu isso na aula passada, e 1 em K. Tá? E agora calcular a integral. Bom, eu preciso fazer o produto escalar f, escalar esse carinha, e multiplicar por dx dy. Né? Porque como é que é a integral? É a integral da f, escalar n, ds, vai ser a definição, né? A relação operacional que a gente utiliza, uma vez parametrizada, deve ser o seguinte: f, né, composta com a parametrização, nesse caso x, y, e aí você vai fazer produto escalar com o vetor normal, mas o vetor normal eu posso escrever como sendo rx vetorial ry, né? Dx dy, né? Lá em cima a gente colocou ru, rv, du, dv, mesma coisa.
tá bom? Sobre a região D. Bom, vamos fazer o produto escalar desses dois carinhas. Então, f tem componentes P, Q e R. Rx vetorial Ry, componente menos Gx, menos Gy e 1. Então, vai ser primeira componente com a primeira, mais segunda componente com a segunda. Eu digo mais, mas tem esse menos, tá certo? Mais terceira componente com a terceira. Tá? Então, se você fizer esse produto e jogar na integral, vamos ficar com o seguinte. Então, ficou assim, ó, integral dupla sobre domínio D da parametrização, menos P dg dx, menos Q dg dy, mais R vezes 1, vou colocar só R, tá certo? Tudo isso dx dy. Dx dy. Então, essa formulinha a gente vai utilizar mais à frente sempre que precisarmos calcular o fluxo de um campo vetorial. Por exemplo, você tem aqui uma superfície, essa superfície é Z, é o gráfico de uma função de duas variáveis, x e y. Então, se você quiser calcular o fluxo do seu campo através dessa superfície, o que você está medindo é quanto do seu campo está atravessando, quanto dessas linhas de campo está atravessando essa superfície. Tá? Então, se você quiser calcular esse fluxo, né, do seu campo vetorial, que é essa integral sobre a superfície, integral de f escalar n ds, né, onde n é o vetor normal aqui, nesse caso normal e unitário a superfície, tudo que você tem que fazer é usar essa formulinha. Tá bom? Já está pronta. Você só precisa pegar as componentes do campo e a função que define a parametrização. Tá? A gente vai ter oportunidade de fazer isso na aula de exercício. A gente vai poder calcular essas integrais já utilizando essa formulinha pronta. Tá bom? Ok.